Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, professores, alunos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma BTL Dominical Adultos. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com muita alegria vamos estudar a revista do segundo trimestre de 2024. E neste trimestre estamos abordando e tratando um tema muito importante: ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Nosso querido comentarista é o Bispo Abner de Castro Ferreira, que é presidente das Assembleias de Deus aqui de Madureira, a Igreja Mãe, também é presidente da Convenção Estadual de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, presidente desta catedral histórica lindíssima que eu já referi, segundo vice-presidente da Convenção Nacional, a nossa CONAMAD, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, jornalista e membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Queridos irmãos, nesta profunda lição, eu quero lembrá-los que todas as semanas nós disponibilizamos e deixamos à disposição os vídeos Foco na Lição, que são publicados todas as segundas-feiras no nosso canal no YouTube, e também nós deixamos à disposição para os irmãos, professores e alunos prepararem muito bem um plano de aula, e nós colocamos aqui na descrição o plano de aula. Os vídeos no Foco da Lição são publicados sempre e o nosso plano de aula também é juntamente com cada lição. Vamos então hoje tratar a lição de número 7, cujo tema é ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Nós estaremos ministrando esta aula no dia 19 de maio, este dia maravilhoso e precioso que o Senhor há de nos conceder. Texto áureo dessa lição nos diz: além disto, requer-nos despenseiros que cada um se ache fiel. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 2. Na verdade aplicada, lemos que a fidelidade deve ser a marca registrada de todo cristão que almeja viver a eternidade com o Senhor. Os objetivos da lição destacaremos a importância da fidelidade a Deus, ressaltaremos que devemos ser fiéis aos nossos líderes eclesiásticos, bem como mostraremos a necessidade de ser fiel à igreja e ao ministério que nós pertencemos. Se você quiser fazer uma leitura mais exaustiva, quando eu digo exaustiva é muito minuciosa, dos textos de referência que usaremos nessa lição, você pode ler Lucas capítulo 16, verso de número 10 ao 12, bem como primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de número 1 ao 2. Vamos então orarmos e pedir a Deus que nos abençoe. Como motivos de oração aqui exposto, nós estaremos orando para que os cristãos sejam fiéis a Deus e sejam exemplo para os outros. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graças nesse instante pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais um dia nos assentarmos. Ouvimos, Senhor, a Tua palavra e sermos orientados por Ti. Que nesse instante, Senhor, tão precioso, o Senhor possa exortar-nos, Senhor, a vivermos a fidelidade, porque Tu és a fonte da fidelidade plena. Te agradecemos por esta tão honrável, Senhor, oportunidade que o Senhor nos concede. Fique conosco, ilumine-nos, em o nome de Jesus. Amém. Em um tempo caracterizado pela liquidez nos vários relacionamentos e na adoção de valores
e circunstâncias, e consequentemente tornando-se descartáveis, trata-se aqui de um grande desafio aos discípulos de Cristo manterem-se fiéis a Deus, ao próximo e também à igreja e seus líderes, aos cônjuges e a tudo que envolve o reino de Deus e a sua fidelidade. Para tratarmos o primeiro tópico, cujo tema é a fidelidade a Deus, vamos chamar o pastor Marcos Santana, ao meu lado direito aqui, para que possa dirigir-nos neste momento a entendermos o propósito da fidelidade de Deus. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Antes de iniciar a nossa contribuição, é com muita alegria que eu quero saudar aqui o pastor César Rosa, vice-presidente lá de Planaltina, Distrito Federal, igreja pastoreada pelo pastor Davi Nassif. E ele está conosco aqui no estúdio nessa manhã. Nós estamos em plena AGE 2024 da Conamad, aqui em Madureira, e temos encontrado muitos irmãos de vários estados do Brasil que têm manifestado a sua gratidão, o seu carinho, a sua alegria por estarem sempre acompanhando estes vídeos. Quero enviar uma saudação para a Assembleia de Deus de Paraíso, em Tocantins, pastor Wellington Mota, Araruama, aqui no Rio de Janeiro, pessoal de Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Pará, Santa Catarina e muitos outros estados. Também uma saudação para a Assembleia de Deus de Rio Mole, Saquarema, igreja presidida pelo pastor Silênio. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, pelo incentivo, pelo feedback. Que Deus continue nos abençoando e nos fazendo prosperar na exposição da sua palavra, seja no lugar que for que Deus permitir. Glória a Deus por essa oportunidade. Nesta introdução, eu quero sugerir que nós podemos iniciar pontuando, enfatizando 3 expressões do texto da nossa introdução: liquidez, circunstanciais e descartáveis. São 3 expressões que apontam para esses tremendos desafios que o discípulo de Cristo precisa enfrentar para cumprir esta ordenança: ser fiel. Irmãos, essa realidade de tantos desafios nos remete para a relevância de termos um sólido sistema de crenças e valores. Evidentemente que a solidez desse sistema é fruto da convicção e da ação do Espírito Santo, bem como é fruto também da nossa resposta a esta ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. O dicionário da Sociedade Bíblica do Brasil, no verbete fidelidade, diz fiel. Era o nome geral e favorito na igreja primitiva para designar as pessoas batizadas. Tópico 1. A fidelidade a Deus. Champlin, em sua enciclopédia, pontua que fidelidade é caracterizada pela firmeza e certeza de propósitos, por uma atitude e uma conduta justas e confiabilidade. Fidelidade, pela exposição de Champlin, nós vemos que a fidelidade envolve mais do que a confissão do nome de Jesus, mas inclui uma vida em harmonia com as Escrituras e um caminhar nos passos de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, menciona Antipas. É um verdadeiro exemplo de fidelidade
que nós encontramos a partir desta definição de Champlin. Um exemplo prático é Antipas. E 1 de Pedro 2:21 diz: seguir as pisadas de Cristo inclui sofrimento. Então, não apenas confissão, mas uma vida em harmonia com as Escrituras. Nós veremos nesse tópico fidelidade na mordomia, fidelidade como fruto do Espírito e fidelidade às Escrituras. Fidelidade na mordomia, irmãos, o mordomo, ele tem a missão de cuidar, administrar, zelar pelo bom desenvolvimento de algo que não lhe pertence. Ele não é dono. Lucas, capítulo 12, versículo 42, Jesus, ele diz assim: quem é o mordomo fiel e prudente? Na parábola, que nós encontramos em Lucas 12, Jesus ele enfatiza a prontidão para o serviço cristão. Eu destaco esses aspectos. O Senhor é proprietário, não é o mordomo, é o Senhor. Ele escolhe o mordomo. Isso é muito significativo. E ele estabelece as responsabilidades do mordomo. Portanto, ao mordomo compete cumprir. Não de qualquer maneira, mas com fidelidade e prudência. Ou seja, sensatez, inteligência. Esta é a orientação de Jesus. Cumprir com fidelidade e prudência. Paulo enfatiza em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, requer-se do dispenseiro. O que se busca? O que se requer? O que se espera? Paulo completa: que seja fiel. O que se espera, o que se requer é a fidelidade. Se esta qualidade faltar, as demais não serão capazes de compensar. O mordomo, o despenseiro, ele deve ser digno de confiança. Agora, atenção, lembremos que os discípulos de Cristo, todos são despenseiros. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos ajuda nesse entendimento. Não se trata apenas de alguém que está ocupando um cargo de liderança. Não. Todos os discípulos de Cristo são despenseiros. O que se requer de todos é fidelidade. 1.2, fidelidade como fruto do Espírito. Nós estamos falando aqui, e isso é importante deixar bem claro em nossa exposição, é de uma qualidade produzida pelo Espírito Santo na vida dos que estão em Cristo, dos que nasceram de novo. Um texto que nos ajuda muito nessa reflexão é 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, ou seja, em Cristo, deve andar como ele andou. Portanto, podemos afirmar que trata-se aqui de uma fidelidade resultado do total comprometimento com o Senhor. Não confundir a fidelidade bíblica com conveniência, atitude de conveniência. Não confundir a fidelidade bíblica como algo acidental. Não. Irmãos, o discipulado ele é caracterizado pela integridade. A vida do discípulo de Cristo é uma unidade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz: fostes comprados. Portanto, nós pertencemos ao Senhor. Notemos que Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, não se trata de uma fidelidade circunstancial. Antipas, ele é identificado pelo Senhor como minha fiel testemunha. Irmãos, isso envolve pertencimento, minha, fiel, qualidade e testemunha, comprometimento. É interessante
que assim como Jesus ele foi designado, assim Jesus ele faz com Antipas. Não deixem de ler Apocalipse 1:5 e Apocalipse 3:14. E 1.3, fidelidade às Escrituras. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade. Ou seja, não negociar a palavra visando lucro. Não seguir o exemplo dos que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Stanley Orton, ele comenta que os pregadores infiéis são como vendedores ambulantes, desonestos, que misturam o trigo bom, bota só o trigo bom por cima, mas por baixo é ração de galinha. É misturar água ao leite que estão vendendo. Notemos a expressão sinceridade e na presença de Deus, que Paulo ele utiliza. Fidelidade às Escrituras requer um total compromisso e um adequado relacionamento com aquele que é a fonte das Escrituras, Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Recebemos a palavra e temos a missão de comunicá-la a outros de maneira correta, clara e integralmente. E 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Somos mordomos da sã doutrina. Muitos distorcem as Escrituras, outros só se interessam por aquilo que está de acordo com seus pensamentos. Mas Deus chama, convoca e capacita homens e mulheres para que sejam fiéis, para a glória de Deus, edificação da igreja, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, por essa tão brilhante explanação. A fidelidade do latim fidelis significa uma atitude de quem é fiel e quem tem compromisso. É uma característica daquele que se torna leal, confiável, honesto e cujos valores são verdadeiros e são comportamentos pertinentes ao bom cristão. O Senhor nos ensinou que a fidelidade a Deus é temê-lo e andar nos seus caminhos. Nós vamos agora ao tópico de número 2, onde trataremos o tema a fidelidade aos líderes eclesiásticos. Querido pastor William Barros, fazendo a abordagem deste tema e nos trazendo a reflexão deste precioso assunto. Ao Pai do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana, e a você, meu irmão, que está conosco aqui para mais essa aula Betel. O nosso tópico 2 vai nos fazer lembrar do que já estudamos na semana passada. Na semana passada nós vimos a importância das figuras de autoridade, de obedecer regras e estar debaixo de autoridade. Na lição de hoje, no nosso tópico 2, vai continuar falando sobre isso, mostrando a nossa fidelidade aos líderes eclesiásticos. Esse é um ponto importante porque aqui em nada se reforça a ideia de idolatrar pessoas. Aqui vai justamente se erguer a coluna doutrinária sobre o real valor das pessoas que militam a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, que doam a sua vida, que se sacrificam em prol de vidas, que são separadas por Deus com autoridade eclesiástica e como devem ser tratadas no nosso meio as pessoas que realmente fazem a obra de Deus com santidade e sacrifício. Nós olhando para esse texto, olhando para a nossa lição, o foco que devemos ter é justamente as pessoas que lideram, as pessoas que servem, as pessoas que nos ajudam, que nos admoestam, que oram por nós, que vivem em prol de outras pessoas. Então, é esse o foco que devemos ter
quando olhamos para a fidelidade aos líderes eclesiásticos. As pessoas que se submetem a Deus e nos servem, se sacrificam para que eu e você possamos estar firmes com Jesus e preparar um rebanho para o céu. O nosso tópico 2.1 vai seguir justamente nessa linha e diz: tratai-os com estima e amor. O nosso autor vai dizer: Paulo aconselha e recomenda aos irmãos que valorizem os líderes, os pastores e os bispos, não importa a função que exerçam, porque eles trabalham para que nós e o reino de Deus tenham vitória e sucesso. Eu até, outro dia estava ministrando uma palestra numa igreja, eu estava até em tom de descontração, até eu mencionei que nós temos 3 tipos de crente na igreja. Aquele que não é da nossa igreja, o sonho era que fosse da nossa igreja. Que irmão bacana, crente, ajuda, soma. O segundo tipo de crente é aquele que é da nossa igreja e o sonho é que não fosse da nossa igreja. Não obedece, uma luta, você ensina, não aprende. E aquele que é da nossa igreja e o sonho é que permaneça na nossa igreja. Obediente, fiel, pronto para ajudar. Qual desses 3 você se encaixa aí? Eu espero sinceramente que no último. Agora, quando a gente olha para isso, irmãos, que tipo de tratamento deve ser dado para aqueles que lideram e servem a Deus em prol da nossa vida? A cabeça de um pastor, como funciona? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu passei pelo menos 9 anos da minha vida, quase 10 anos, pastoreando. Hoje, nesse momento, eu estou mais dedicado às conferências, seminários, congressos, viagens pelo Brasil, pelo mundo que eu faço, ministrando a palavra de Deus. Porém, nesse momento agora, eu olho para tudo isso, eu olho tudo que nós estamos estudando agora, minha preocupação, meu pequeno rebanho, é a minha esposa e minhas 2 filhas. Mas se eu estou pastoreando, imagine se eu agora assumisse uma igreja com 1000 membros. É como se minha família instantaneamente crescesse de 4 pessoas para 1000 pessoas. Todo mundo vira um pouco da minha família. Eu me sinto angustiado, eu sinto dores de parto pelaquela igreja. Se um irmão está desempregado, isso me preocupa. Se uma jovem vai casar e não tem condições, o que eu posso fazer para ajudar? Se um irmão está no hospital internado, meu Deus, ninguém esperava, acabou de sofrer um acidente. Daqui a pouco eu estou indo para o hospital de madrugada. Deus defenda, um irmão faleceu, meu Deus, faleceu. E estou eu lá a noite toda com a família. Irmãos, esse é o labor de um pastor. Esse é o labor diário. Nós estamos juntos nos 15 anos, noivados, casamentos, mas também nos velórios, também nos hospitais, nas internações, sabe? Quando as portas financeiras fecharam, quando se perdeu tudo. E esse tipo de pessoa que Deus levanta com esse tipo de função, irmão, precisa ser tratado com amor. Não idolatre. Sua igreja, seu pastor não precisa de fã-clube, ele precisa de rebanho. Ele não precisa ser tratado com idolatria, ele precisa ser tratado com amor. Ame seus líderes. Sabe, eu, por exemplo, eu congrego aqui em Marechal Hermes. A minha igreja é a Assembleia de Deus em Marechal, no Rio de Janeiro. Meu pastor é o querido pastor Magner Ferreira e a pastora Cirlei Ferreira, sua esposa. Irmão, para mim, me enobrece. Quando eu viajo, eu lembro deles. Ele nunca me pediu nada. Mas, por exemplo, eu sei que ele gosta de café. Aí quando eu viajo, eu vou para um lugar do interior de Minas ou São Paulo, eu vou lá e compro um café. Sei que ele gosta e eu trago para presenteá-lo. Viajamos, eu e minha esposa agora recente, e vimos um negócio, aí dissemos, vamos levar para a pastora. Irmão, isso me enobrece. Sabe, tratar os meus líderes com honra, com respeito. Afinal de contas, irmão, são pessoas que dão a vida em prol de mim e da minha família. Me enobrece isso. Sabe, ver que o meu pastor está bem vestido. Honrar a esposa e honrar os filhos do pastor. Tratar com honra. Afinal de contas, essa família está dedicando tudo. Está dedicando a vida para nos servir. Então, irmãos, essa deve ser a atmosfera na igreja. Não é eu repito, não é uma atmosfera de idolatria. Porque idolatrar é quando eu fecho os olhos para defeitos.
e passo a seguir cegamente a pessoa e não a Bíblia. Isso não. Aí é idolatria. Mas, irmão, se você tem um homem de Deus na sua igreja, uma mulher de Deus, se são pessoas que estão dedicando a Deus, essas pessoas devem ser tratadas com honra. Valorizar essas pessoas, respeitá-las, mostrar que a família delas é importante. Honrar e respeitar, valorizar os seus filhos. Que coisa boa é quando essa atmosfera se estabelece na igreja. Em vez daquela atmosfera mesquinha, sabe, aquela atmosfera, sabe, materialista, miserável. Não, uma atmosfera de paz, de amor, onde eu sinto alegria, nós nos sentimos felizes em honrar as pessoas que doam sua vida por nós, do dia a dia. O nosso tópico 2.2 vai falar sobre a fidelidade que tem o seu fundamento. Assim como nós honramos a Deus que não vemos, honramos as pessoas que Deus levantou para estar conosco, que vemos. Se você não consegue honrar figuras que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, você não pode dizer que honra a Deus. Você não pode dizer que ama a Deus se você despreza justamente as pessoas que Ele confiou para que cuidassem do rebanho do Senhor. Então, irmãos, a forma como lidamos com a nossa liderança determina a temperatura do nosso amor. A forma como lidamos com nossos líderes determina a profundidade do nosso cristianismo. Não adianta dizer que ama a Deus, não adianta dizer que ama a obra de Deus e despreza, desvaloriza as pessoas que Deus tem constituído como autoridade sobre a sua vida. O nosso autor vai dizer o seguinte: a fidelidade só é encontrada em quem tem o amor implantado no seu coração. O crente precisa desenvolver uma vida espiritual baseada no amor. Sem amor, a fidelidade e a lealdade não se estabelece. Quando o que deve mover a igreja é justamente isso, o amor a Deus. Nós amamos a Deus a ponto de olhar para quem Deus levanta para estar conosco com honra e amor. Quando uma pessoa idolatra em vez de amar, o que vai acontecer? O pastor fulano saiu dessa igreja aqui e foi para outra. Nós vamos todo mundo atrás dele. Irmão, não está amando Jesus, está amando o pastor. Irmãos, inclusive é uma vergonha isso. Crente que tem 30 anos de crente, gente velho de crente, saiu o pastor daqui, foi para outro lugar, sai da igreja. Abandona seu rebanho. Amava Jesus, amava aquela congregação, enquanto estava ali. Saiu o líder dali, abandona a igreja e vai atrás dele. Aí daqui a pouco ele sai dali e vai para outro lugar, vai atrás dele. Irmão, isso é idolatria. Toda igreja precisa estar preparada para entender uma realidade. Qual a realidade? Pastor não tem igreja. Quem tem igreja são as ovelhas. Ele pode estar aqui hoje como pode amanhã não estar. Ele pode estar aqui hoje como pode amanhã estar em outro lugar. Pastor não tem igreja. Quem tem igreja é o rebanho. Ele tem ministério. Está debaixo de autoridade. Ele pode hoje estar aqui nessa igreja como pode não estar, como eu acabei de falar. Mas cabe ao rebanho congregar e servir a Deus. E cabe a esse pastor ensinar o rebanho a seguir Jesus e não ele. Porque de outra forma, irmãos, já pensou? Vai para cá, vai para lá, vai para ali, aí onde for, eu vou atrás. Isso não é possível. Isso aí não é sadio. Se você tem esse princípio, se você não aprendeu certo, aprenda agora na escola dominical. Não faça isso. Irmão, não faça isso. Não se apaixone pela personalidade do líder. Você está seguindo Jesus. 3.3, o nosso tópico 2.3 vai terminar mostrando que a fidelidade é recompensada pelo Senhor. E nosso autor vai trazer a parábola dos talentos como exemplo disso. Jesus diz que um dia Deus nos julgará, mas esse julgamento não avaliará nossa capacidade, e sim nossa fidelidade. Então, irmãos, eu lembro aqui de um episódio muito interessante. Eu tive um professor, quando eu fiz o seminário teológico, e esse professor, ele ganhava muito pouquinho, não tinha dinheiro, ele era pastor auxiliar
numa igreja. Como pastor auxiliar dessa igreja, ele começou a despontar muito, pregava muito bem, ensinava muito bem. Só que o líder que estava lá, naquela ocasião, acabou se enciumando muito com o desenvolvimento dele. Infelizmente, esse tipo de coisa não é para acontecer, mas pode acontecer. Porque você sabe que na igreja pode ter gente que prega muito melhor do que eu, na igreja pode ter gente que ensina muito melhor do que eu, mas ele não é o pastor da igreja. Então, ser o melhor pregador não é o requisito para ser o pastor da igreja. Todo mundo tem que estar debaixo de autoridade. Pode ter muito talento, pode ser muito usado, isso não importa. Tem que estar debaixo de autoridade. E no caso dele, esse líder começou a tratar ele ali, irmão, na unha. 6 da manhã, às vezes, batia na porta dele. Vambora, preguiçoso. Vamos bater uma laje ali na casa da irmã. Irmão, e judiava dele. E quando passou um tempo, ele, já angustiado com isso, não vendo uma luz no fim do túnel, dobrou o joelho para orar e falou: Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Eu vou sair. E o Espírito de Deus falou para ele: não saia. Fique e se submeta a ele. Seja fiel. Irmão, ele falou: meu Deus do céu, como? E Deus falou: fique e se submeta. Seja fiel. Quanto mais ele apertava ele a partir daquele momento, mais ele obedecia. Mais ele continuou. E nisso se passaram cerca de 6 meses. Depois de 6 meses, numa reunião de liderança do ministério, a liderança comunicou a esse pastor que ele teria que ser removido dali para outra igreja. E aí disseram: olha, ficamos sabendo que o seu segundo, o seu pastor auxiliar, é muito obediente. É verdade isso? É. Que ele é fiel, que está sempre do seu lado? É. Então está decidido, ele vai assumir seu lugar. Esse pastor hoje é líder de uma grande igreja. A fidelidade dele levou ele até onde ele chegou. Então, irmão, não se engane. Onde você encontrar um grande líder, você vai ver que ele foi obediente, foi fiel, passou por situações, mas ficou firme em obediência até que Deus o dirigiu e Deus o exaltou. O mesmo acontecerá com você. Fica firme. Deus vai te dar a direção certa e tudo vai dar certo na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, e muito bem conduzido. O senhor nos ensinou que Paulo está falando de autoridade espiritual, o qual envolve a admoestação ou advertência, especialmente aonde esteja envolvida a conduta irrepreensível. Trataremos neste momento acerca da fidelidade à igreja e ao ministério. No dicionário português, da língua portuguesa, lealdade é sinônimo de fidelidade, mas nós queremos mostrar uma pequena diferença entre a atitude do dia a dia concernente a estas duas questões, fidelidade e lealdade. Esse texto aborda a importância que nós temos de distinguir, mas também conectar os conceitos de fidelidade e lealdade dentro do contexto da igreja, mais especificamente do ministério. Portanto, a fidelidade ela é descrita como uma dedicação constante, uma participação ativa na vida da igreja, enquanto lealdade se relaciona também com a forma íntima da sua integridade, do tratamento respeitoso, da honestidade para com o outro. Então, define-se lealdade por ser uma pessoa plenamente confiável, com retidão, com uma retidão moral, com uma honestidade na apreciação, uma verdadeira amizade, de não falar pelas costas, ser uma pessoa franca, uma pessoa na qual guarda os segredos a ela confiado. A lealdade mostra existir uma pessoa sincera, pessoa franca, mesmo com a verdade, a postura, a dedicação, a educação, tudo isso sendo esculpido na vida de alguém íntegro.
e leal. Vamos falar sobre a fidelidade à igreja que congregamos, o 3.1. A fidelidade à igreja cria laços de amizade e de comunhão entre os irmãos, e isso é salutar. O lugar de salvo é na igreja. Tem que amar, tem que ser membro, tem que ser participante do corpo, tem que ser a igreja, tem que ter um compromisso em participar mais. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42 ao 47, nos ressalta a importância da congregação, do local em que frequentamos, argumentando que a verdadeira salvação passa também a se manifestar através do compromisso com a vida que temos em comunidade de fé. A participação regular nos envolvimentos com a igreja também são vistos como essenciais. Destaca alguns exemplos dos primeiros cristãos revelados em Atos 2, do 42 ao 47, que partilhavam todas as coisas em comum. Eles dedicavam-se aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, bem como às orações. O 3.2 nos mostrará que por trás de uma igreja existe sim um ministério que dá suporte. E entenda isso, ninguém é obrigado a se filiar a uma igreja, tanto local ou a um ministério. Mas se ao filiar-se você tem esse desejo, é preciso manter pelo menos o mínimo de consideração e respeito pela instituição na qual você se filiou. Este ponto aqui enfatiza que, embora a filiação a uma igreja local ou a um ministério não seja uma questão obrigatória, uma vez que uma pessoa decide se juntar, ela deve se manter considerando os preceitos desta instituição e assumindo os compromissos. Ela se torna membro desta igreja, portanto, ela deve se sujeitar. Implica respeitar, apoiar as estruturas e as pessoas que facilitam aquele bom funcionamento, crescimento, direção, dirigibilidade da igreja. Por isso, se torna vital que nós possamos desenvolver o caráter em nós, que levemos isto sempre em consideração. Se você decide fazer parte de uma instituição, faça parte por inteiro, não através só dos seus conhecimentos e etc. Se você se achegou a esta denominação, permaneça nela, cumprindo fielmente aquilo que Deus quer que você cumpra neste lugar. O 3.3, vamos falar sobre a lealdade, firma a fidelidade. A lealdade, no meu conceito, é a forma que a gente pode encarar e observar entre o nosso relacionamento com os nossos irmãos. E fidelidade é a forma que nós encaramos o nosso relacionamento para com Deus. A fidelidade, normalmente, ela é marcada pela espontaneidade do leal perante algo ou alguém, ou algo voluntário, ou ao que autentica e homologa a fidelidade. Mas nem sempre o que mostra a fidelidade mostra a lealdade. E olha que coisa interessante. A lealdade está ligada ao tratamento, como eu disse, pessoal, enquanto a fidelidade está concernentemente ligada ao cumprimento dos deveres. Quando nós fazemos um contrato de fidelidade por um ano, nós estamos, então, se aproveitando de gozarmos os privilégios que este contrato tem através da disposição do preço que pagamos. Da mesma forma, nós precisamos ser fiéis àquilo que foi estabelecido, mas não só ser fiéis, leais. Se o serviço tem sido prestado com muita qualidade e eficiência, eu não posso
trazer uma calúnia, não seria essa a palavra, mas trazer um prejuízo moral, detonando esta empresa, ou arguindo, falando, argumentando com elementos que esta empresa não é uma empresa séria. Se ela está te dispondo a servir da forma que o contrato cumpre como serviço, à medida em que eu falo mal desta empresa servindo, eu estou sendo desleal. Então isso faz nos entender que precisamos ser fiéis e leais. Fiéis àquilo que Deus estabeleceu e leais na tratativa do que Deus quer estabelecer ao seu povo. Para isso, implica dizer, não saio da igreja. Não, eu quero aqui citar alguns exemplos muito clássicos aqui, que está no subsídio do professor, muito interessante. Podemos aplicar à igreja. Não saio da igreja, entrego meu dízimo, sou fiel ao meu ministério, exerço o cargo da igreja, mas não sou leal aos meus líderes e ao meu pastor. Está agindo de forma errônea. Então é necessário, dentro do bojo, do conjunto do que nós temos, não sermos influenciados pela lição, se não me falha a memória, do primeiro trimestre, em que tratamos a síndrome de Diótrefes. Diótrefes tinha, na igreja local, uma questão desleal para com o seu líder. Então, descumprindo a lealdade para com o seu líder, que era João, ele estava também descumprindo as suas funções para com o líder supremo da igreja, que é Deus. Não basta ser fiel, é necessário também ser leal. Assim chegamos à conclusão desta linda e majestosa reflexão, e eu ensinei que a lealdade mostra uma pessoa sincera, pessoa franca, pessoa com verdade, com postura, com educação e com respeito. Eu quero aqui também fazer uma síntese deste assunto, dizendo que o cumprimento à ordenança para um viver é caracterizado pela fidelidade e pela lealdade. Portanto, é consequência do novo nascimento de cada um de nós, do comprometimento com a palavra de Deus, do andar em espírito, que o Senhor nos encontre assim fiéis. Faz aqui um apelo a nós cristãos, crentes, que vivamos de maneira íntegra, fiel e leal, como uma expressão natural da transformação espiritual e o compromisso com a palavra de Deus. A fidelidade e a lealdade são vistas como uma qualidade indispensável que devem ser caracterizadas todos os aspectos da vida de um desejo de um cristão. Refletindo aqui o desejo que o Senhor encontre em seus seguidores fiéis, uma expressão em Mateus 25, 21. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos orar neste instante. Eu convido o pastor William Barros para poder proceder com a oração. Logo em seguida, eu volto agradecendo a sua participação e pedindo algo especial a você. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pelas pessoas que tu tens levantado para cuidar e admoestar da tua igreja, do teu corpo, que lutam dia após dia ao longo de todo o ano, ao longo da vida, ministrando a favor daqueles que vão de herdar a vida eterna. Por isso, ó Deus, oramos que tu dê força, saúde, abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado, companheiros. Obrigado você, aluno, professor, por curtir, comentar, participar, interagir conosco. A sua participação se torna extremamente importante. Obrigado sempre pelos calorosos abraços que todos os irmãos que nos encontram têm dito sobre a importante lição a ser tratada e também abordada aqui em nosso canal. Que Deus abençoe a Editora Betel, as nossas lideranças, a Igreja de Cristo, a nossa convenção, o colegiado de bispos. Que Deus abençoe você,
amigo e amiga que sempre está conosco. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.